Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, eu venho aqui com uma grande novidade para vocês todos, que é o lançamento de um livro chamado Liber Gomorrianus, ou seja, Livro de Gomorra. E é uma tradução feita direto do original latino, pelo professor doutor Márcio de Lima Pacheco. Do que se trata este livro? É um livro escrito por São Pedro Damião, um grande santo, um apóstolo da castidade e da pureza, especialmente entre o clero. Este grande santo, São Pedro Damião, viveu no século XI. Ele nasceu em 1007, no ano 1007, morreu quase 70 anos depois, no ano 1072. E ele, devido à grande corrupção do clero do seu tempo, a quebra do celibato por boa parte dos seus irmãos sacerdotes, ele descreveu os vícios que estavam ali sendo praticados contra a castidade por boa parte do clero e remeteu este seu livro ao Papa, na altura, o Papa Leão IX, pedindo ao Papa que tomasse providências imediatas antes que a espada da vingança de Deus caísse sobre a igreja, porque era uma situação insuportável. E ele vai descrevendo os vícios e, ao mesmo tempo, também ali sugerindo o remédio. O Papa Leão IX acaba agradecendo imensamente a contribuição e acata ali a sugestão dele, de fato, faz um decreto banindo das ordens aqueles que tinham práticas contrárias à natureza, que estavam ali praticando aquilo que se chama sodomia. Por isso também o livro chama-se Livro de Gomorra, em alusão aos pecados que eram cometidos em Sodoma e Gomorra, certo? Este livro é uma preciosidade, por quê? Ele é um clássico, um grande testemunho de um grande santo, e que deram argumentos ao Papa para poder, então, argumentos e incentivos para que ele pudesse reforçar a lei do celibato. Lembrando que a prática do celibato, a condição de viver o celibato para o clero, vem desde o início da igreja. O próprio Cristo, quando chamou os apóstolos, chamou-os para que eles pudessem viver de maneira integral a sua doação ao Evangelho e a Deus. Então, até mesmo São Pedro, que havia sido casado, a tradição indica que ele tinha sido, na altura era já viúvo, ele disse a Nosso Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir. Então, todos os apóstolos, eles viviam o celibato. E por isso tornou-se um costume entre aqueles que assumiam o ministério também viver o celibato. Mas havia algumas exceções de padres que eram casados, até mesmo bispos que eram casados, mas eram exceções. E a igreja foi regulando isto e colocando isto como uma disciplina, uma norma, uma lei. O Concílio de Elvira, por exemplo, no ano 295, que era na região da Espanha, também estabeleceu ali a lei do celibato, mas era um alcance mais limitado. Depois, o Concílio de Nicéia, no ano 325, estabeleceu que o sacerdote, aqueles que ascendiam às ordens sagradas, não poderiam morar com mulheres, com nenhum tipo de mulher que não fosse a sua mãe, sua irmã ou irmãs, ou tias. Então, essas que poderiam ajudar a cuidar dele. Mas tinha-se o cuidado, portanto, de que ele não se envolvesse em nenhum tipo de atividade sexual, para que pudesse preservar o seu ministério e viver assim a santidade de maneira exclusiva a Deus e à igreja. Porque a formação de uma família é algo tão grave, tão sério, que requer a dedicação do pai de família, à sua esposa e aos seus filhos. De forma que o tempo que deveria ser aplicado depois ao povo de Deus, é evidente que fica comprometido. O sacerdote na Igreja Católica, ele deve ser a mais perfeita imitação de Cristo. E também nesta exclusividade. Cristo não se casou, justamente para que se pudesse dedicar totalmente ao reino de Deus e ao serviço, ao bem e salvação das almas. Assim, este grande santo, São Pedro Damião, descreve os pecados, vamos dizer assim, os vícios, estas transgressões da lei do celibato no seu tempo, que foi de maneira bastante ampla. Boa parte do clero desobedecia. E dá ali vários argumentos. É um livro clássico ao qual recomendo, portanto, a leitura de todos. É um livro, embora já exista ele traduzido em português, mas foi traduzido da língua inglesa. Este, no caso,
é uma tradução do original. Inclusive, o texto é bilíngue. Tem lá a parte em latim e depois a tradução, com muitas notas de rodapé colocadas pelo professor doutor Márcio de Lima Pacheco. Então, aqui vai esta recomendação a todos aqueles que amam a Santa Igreja, que querem compreender melhor esta questão do celibato, né? A importância que há dos sacerdotes vivenciá-lo, a importância de ser uma condição, de ser uma lei que garante esta exclusividade de doação do coração do sacerdote a Deus, ao serviço de Deus e dos irmãos, assim também como é mal, o grande malefício da transgressão desta virtude, desta lei do celibato. Então, o livro chama-se Liber Gomorrianus, ou Livro de Gomorra. Ele já está disponível, foi editado, a editora que o lançou foi lá de Manaus, a editora Santa Catarina de Sena, o grupo Santa Catarina de Sena, e a tradução foi feita pelo professor doutor Márcio de Lima Pacheco. Então, recomendo a todos vocês que adquiram. Vai estar aí depois o contato do professor, tá? E a forma como se pode adquirir. O preço é muito razoável, é bastante baixo, todos podem adquirir e também mesmo ajudarem outros também a conhecerem melhor a história, um pouco assim, a situação da questão do celibato e entrarem como foi importante as leis feitas a partir dos apelos deste grande santo, São Pedro Damião, que foi bispo e cardeal da Santa Igreja. Ele viveu do ano 1007 até o ano 1072. Então fica aí essa dica de leitura para vocês todos, mais do que dica, esta grande recomendação deste livro, que foi magistralmente traduzido pelo professor doutor Márcio de Lima Pacheco e que está agora à nossa disposição. É isto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.